pouco sobre um desafio que o mercado todo está enfrentando. Eu até poderia trocar essa palavra de desafio para oportunidade, porque ela cai muito bem. E vocês vão entender o porquê. Porque tem total relação com o que vocês estão fazendo aqui nesse exato momento. Porque, como eu falei, a gente tem uma escassez de profissional. E aí, vamos ser sinceros, a gente não tem só uma escassez de profissional de growth. A gente tem uma escassez generalizada no mercado de bons profissionais especialistas, sejam técnicos ou sejam de negócios. O growth é quase que como um unicórnio, porque ele é mais difícil ainda, porque a gente está começando a formar os profissionais agora. E isso, apesar de ser um desafio, na verdade é uma grande oportunidade. E vamos falar um pouco aqui sobre isso porque, como eu falei, tem muito a ver com o que vocês estão fazendo aqui. Porque, vamos lá, o grande desafio hoje em dia é como é que eu posso ter esse cara na minha empresa. Como é que eu posso ter um growth hacker na minha empresa, já que a maioria dos growth hackers sênior, gente que já está no mercado há muito tempo, cara, ganha direitinho sem precisar trabalhar para ninguém. Tá? Esse profissional, eles podem estar fazendo afiliados, dropshipping, vendendo lead, eles conseguem se rentabilizar de N maneiras sentado no sofá de casa. Então, para conseguir cativar um grande ou um bom profissional de growth sênior no mercado, vai te custar 20, 30 mil reais por mês de salário, o que é um salário bem significativo para as empresas pagarem hoje em dia. E isso dá uma grande oportunidade para a gente, né? Assim, porque é o seguinte, a gente só tem 3 opções diante desse cenário. Ou a gente vira um growth hacker, ou a gente tem que pagar para alguém virar um growth hacker na nossa empresa, ou a gente vai alugar um growth hacker. Quem são vocês aqui? Vocês são o A. Vocês estão se qualificando para virarem um growth hacker. Vocês vão ser esse profissional. Vocês não vão criar e vocês não vão alugar. Alugar seria como se fosse alugar a minha agência, né? Que a gente é growth hackers de aluguel, vamos dizer assim. A gente presta serviço de aceleração. A gente é um departamento de growth como serviço para as empresas. Eu sou o C, mas vocês são o A. Vocês estão virando um growth hacker nesse exato momento. E num ótimo momento. Porque é o momento que os seniors, os growth hackers já com mais experiência, grande parte deles já estão alocados ou são empreendedores como eu, né, ou já estão alocados em empresas maiores. E tem uma escassez enorme de gente que está começando agora, né, de gente para começar projetos de growth em todas as empresas. E aí está aí a oportunidade. Então, apesar de ser um desafio para o mercado como um todo, para vocês é uma grande oportunidade. Porque vocês estão aqui se qualificando para virar um profissional muito específico. Um profissional que, como eu falei, é cada vez mais demandado por todos os perfis de empresa, tanto empresas que estão começando e são super pequenas, startups, há empresas enterprise que também querem se inovar e modernizar os seus processos, a sua imagem e acelerar os seus resultados. Então a gente tem aí um momento muito propício para pessoas como vocês que estão se qualificando nesse momento. Então o desafio, no caso de vocês, não é desafio, é uma grande oportunidade. O desafio é porque as pessoas, as empresas vão querer contratar vocês. E aí, óbvio que vocês têm que aprender da melhor maneira possível aqui no Gama Experience para vocês serem bons profissionais no mercado. Eu tenho certeza absoluta e zero dúvida que vocês vão conseguir se alocar bem rápido, porque o que não falta hoje em dia é vaga para profissional de growth por aí. Mas e como que esse cara trabalha, né? Assim, como é que é esse processo de aceleração? Como é que é o dia a dia efetivamente operacional desse growth hacker, né? E aí que a gente também vê alguma, na verdade, grande diferença da metodologia normal de agências ou dos profissionais de marketing digital, porque é um processo diferente, tá? É um processo diferente e vocês vão ver. Aqui vocês não só vão ver, como vocês vão aprender. Então, vamos lá. Como é que esse profissional trabalha? Ele trabalha 100% focado em experimentos. Tá? Isso se a gente fosse falar a tradução literal, que está na Wikipedia, por exemplo, growth hacking igual a marketing orientado a experimentos. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de todo o composto de marketing, né? Produto, praça, preço, enfim, não só marketing de aquisição. Né? E inclusive ele pode extrapolar o conceito da área de marketing, como a gente falou mais cedo, né, anteriormente, porque ele pode ser aplicado em vários outros departamentos da empresa. Então, esse framework de experimentações e testes rápidos
que é o segredo do Growth Hacking. Tá? Óbvio que existe uma metodologia e uma parte de framework de processo por trás. Mas se fosse para resumir, são experimentos, 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 experimentos. Basicamente é isso. E isso tem muito... Isso, do mesmo jeito que eu falei sobre a parte de skills, é mais fácil falar do que fazer. As empresas não... A maioria das empresas, inclusive as maiores, então, são muito mais difíceis de ter essa cultura de experimentação rápida. Elas não têm... Elas acham que não tem tempo, elas acham que tem respostas para fazer campanhas enormes, etc. E isso vai contra a nossa premissa aqui de trabalhar orientada à experimentação. Então vamos falar um pouco sobre esse processo, né? Como que ele funciona. Basicamente, tudo começou, apesar de o conceito do funil pirata, Dave McClure, R, né? Aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação ter nascido em 2007, que já tem algum tempo. Em 2010, esse cara, o Sean Ellis, que já inclusive foi responsável por acelerar algumas empresas que eu e você conhecemos, como Dropbox, como WordPress, LogMeIn, Eventbrite, são empresas super consolidadas no mercado. Inclusive, o grande case que catapultou o conceito do growth e o Sean Ellis no mercado foi do Dropbox, né, que com o seu Member Gets Member explodiu e virou a referência, uma empresa de $1 bilhão super rápido. E aí, por que esse cara, né, o Sean Ellis, inclusive eu tenho orgulho de falar que a gente conheceu ele não muito tempo atrás, lá num evento no Vale do Silício. Ele é super simpático, um cara super gente boa, acessível, e foi um bate-papo muito legal, e a gente tem até uma entrevista gravada com ele que o meu sócio Medina fez, que é muito boa. Mas voltando aqui ao papo, Sean Ellis se viu em 2010 com uma necessidade muito específica. Ele queria uma pessoa que tivesse conhecimento de marketing, mas não era para trabalhar ou para gerenciar equipes de marketing tradicionais. Ele queria um profissional que tivesse uma visão estratégica de negócio, mas não era para poder montar o planejamento estratégico da empresa. Ele queria um cara que tivesse uma pegada de venda e que soubesse persuasão, porque persuasão está diretamente relacionado a vendas, mas que não era para ficar na rua, não era um vendedor de campo. E ele queria um cara que tivesse conhecimento técnico para poder fazer toda essa engenhoca funcionar, mas que não era um cara para trabalhar no TI. Então era uma necessidade muito específica. E ele não sabia nem como criar essa vaga. Ele não sabia nem como chamar esse profissional. E aí ele teve o estalo de chamar de Growth Hacker. Que eram, na verdade, profissionais com o foco único e exclusivo no crescimento. Tá? Que ele ia ter esse conhecimento multidepartamental, multidisciplinar e focar no crescimento. Ele não ia participar da área de marketing, ele não ia participar da área de vendas, ele não ia participar da área de TI, mas ele ia interagir com todas essas áreas e sempre focado no crescimento global da empresa. Então foi com essas premissas que ele cunhou esse termo. E aí no final, juntando conhecimento funil pirata, juntando táticas de gestão ágil. Isso sou eu falando com você, tá? Você não espalha isso para ninguém, não. Gestão ágil, Lean Startup, a startup enxuta. Livro fundamental para todos que querem trabalhar com growth, né? Então ele aplicou um conhecimento que, inclusive as áreas de TI hoje em dia usam muito, né, de gestão ágil, Scrum, mas para a área de marketing, produto e vendas. Então ele não reinventou uma roda, mas ele adaptou modelos pré-existentes. Funil pirata, gestão de processos ágil e o termo Growth Hacker. Juntou tudo isso e ele criou o Growth Hacking, que é essa terminologia que junta essas premissas de negócios, e aí essa base fundamentou o framework que ele criou de Growth Hacking, tá? Que foi 2010 para 2011. E aqui a gente vê a curva no Brasil. Né? A gente vê como tudo é muito recente ainda para a gente. A gente tem aí, isso é Google Trends, vocês devem conhecer o Google Trends, basicamente a ferramenta de tendências do Google, tá? Onde você pode fazer pesquisas e ele mostra
como foram a série histórica e a tendência para frente. E a gente vê que tudo começou aqui no Brasil há pouco tempo. É 2015 que as coisas começaram a engrenar. E no mundo não foi muito antes. Apesar de que muito do growth já estava sendo usado antes de o termo nascer, o termo nasceu em 2010 para 2011. O termo começou a engrenar e tracionar lá fora 12, 13. Naquele pequenininho ciclo do Silicon Valley ali e foi explodindo.